Olá pessoal, bem-vindos à comunidade do investidor. Nosso tema de hoje é inteligência financeira. Vamos bater um papo aqui sobre os passos necessários para alcançar a independência financeira. Vamos nessa? Pessoal, o caminho para que a gente possa alcançar a independência financeira, ele é individual, ele é muito pessoal e particular. Ele nunca vai ser o mesmo para duas pessoas. Por quê? Ele é diferente em função da situação financeira e do momento de vida que cada um de nós está passando. E hoje a gente vai conhecer algumas situações. Com certeza, muito provavelmente você vai se enquadrar em uma dessas situações que eu vou apresentar aqui. Então, o meu convite, ou a minha recomendação é que você analise cada uma delas e que de maneira muito honesta consigo mesmo, você identifique onde você está. Porque a gente só consegue dar um passo que vai nos aproximar do local, ou do objetivo que a gente tem para a nossa vida, a partir do momento que a gente tem uma consciência do ponto onde nós nos encontramos, que é o ponto de partida. Então vamos lá para a gente entender onde cada um de nós está. Bom, primeiro ponto, você pode estar numa situação de endividamento crítico. Quem está neste momento de vida tem um nível muito alto de endividamento e não estão encontrando soluções para resolver. É aquela sensação muito forte de que eu estou num beco sem saída e de que eu atingi um nível onde eu não tenho mais como resolver. É como eu me sinto, mas não é a realidade. Tudo tem solução, tá? Este, então, é o primeiro ponto, é a primeira situação. Depois nós temos o endividamento grave, que é tão sério quanto, mas um pouco menos do que o crítico, que é o primeiro que nós vimos. Quem se encontra nessa situação não consegue seguir adiante e tomar as decisões básicas ali dentro do seu convívio, da sua realidade familiar, Então, ela não tem a condição, a possibilidade, por exemplo, de comprar o alimento que ela gostaria. Alguns medicamentos acabam não sendo comprados, compromissos são adiados, porque essa situação de endividamento grave não permite que eu faça a gestão para atender todas as necessidades básicas atuais. Existe também o endividamento moderado, é onde a maioria das pessoas, é a realidade da maior parte aqui das pessoas no nosso país. As pessoas têm um endividamento, entre aspas, que a gente considera aceitável, só que o que acontece? Qualquer imprevisto faz com que as pessoas que se encontram nesse patamar convivam constantemente com a necessidade ou com a decisão, digamos assim, de tomar dívidas ruins. Então, elas não têm, a situação está, entre aspas, sob controle, mas qualquer coisa que saia um pouquinho diferente do esperado faz com que elas contraiam dívidas ruins, como entrar no cheque especial, pagar o valor mínimo da fatura do cartão de crédito, fazer mais de um empréstimo consignado ou não, enfim, as decisões vão fazendo com que eu, ao invés de me distanciar dessas etapas de endividamento, nesses diferentes níveis, faz com que eu corra o risco cada vez maior de ir para o endividamento grave ou crítico. Então, eu me aproximo do aumento de um problema ao invés de eu sentir que eu estou efetivamente caminhando para a solução dele. Existe também aquele endividamento eventual, Então, a situação está sob controle, porém, qualquer desequilíbrio aí que acontece, momentaneamente, eventualmente, faz com que eu acabe contraindo dívidas. Existe também uma situação de falso equilíbrio, e aqui a gente tem um ponto de atenção, Analise com bastante cuidado, critério, principalmente honestidade, para você, de repente, não acabar descobrindo, que você se encontra aqui. Parece, quando alguém te pergunta, você diz, não, minha vida está equilibrada. É importante que você se atente para ver se é um equilíbrio real ou se é um falso equilíbrio. O que quer dizer este falso equilíbrio? As contas estão em dia, Eu consigo, eu recebo, pago as minhas contas, não tenho grandes endividamentos. Só que qualquer situação de desequilíbrio que a vida possa me trazer, e a vida sempre nos traz,
faz com que uma série de ocorrências ruins acabem acontecendo. Então, por exemplo, se surge um imprevisto de uma doença, uma situação de desemprego, alguma coisa que a vida vai nos trazer, algum imprevisto, isso é o suficiente para que toda a estrutura que eu enxergava como equilibrada desmorone. Por isso nós dizemos que é um falso equilíbrio. Existe também uma posição de poupança moderada, onde eu já tenho poupança aqui, não é a caderneta de poupança, tá, gente? É o ato de poupar. Aqui nesse ponto, eu já tenho um processo de investimento, ou seja, eu consigo pegar uma parte dos meus ganhos, não necessariamente de maneira consistente e frequente, mas eu já consigo iniciar esse pequeno processo de investimento. Só que ele é completamente ainda desestruturado e insuficiente para que eu consiga concretizar os meus planos. Existe um outro patamar que é uma poupança planejada, ainda é insuficiente. Quando eu estou nesse patamar, eu ainda não estou conseguindo atingir os meus objetivos por falta de conhecimento, de experiência, de foco, consistência, tem uma série de coisas que podem acontecer aí. Só que diferente lá daquele primeiro patamar da poupança moderada, eu tenho uma consciência já de um plano a seguir. Eu meio que sei o que eu quero, onde eu gostaria de chegar. Mas isso não está ainda planejado, metrificado, colocado como meta. Mas eu já tenho um sonho, eu tenho uma ideia já de onde eu quero chegar. Então, eu já começo a ter uma visão um pouco mais estruturada. Eu preciso planificar isso agora. E existe a fase do equilíbrio e do crescimento. Aqui sim, um equilíbrio real. Por quê? Eu já tenho neste momento de vida uma reserva financeira adequada para a minha idade, para o meu padrão de vida. Então, os imprevistos que a vida pode me trazer já não me assustam, não me tiram as noites de sono, né? Porque eu estou preparada para eles caso ocorram. E eu estou já com os investimentos, com a poupança, num ritmo de crescimento e que é adequado para que eu consiga conquistar os meus sonhos. Eu coloquei eles num período, num horizonte de tempo. Eu tenho um valor que eu faço já a poupança, né? Que eu direciono para investimentos de maneira consistente, de maneira frequente. Então, eu já estou realmente seguindo um planejamento dentro de um período, de um prazo de tempo, para que eu alcance os meus planos e os grandes objetivos que eu tenho na minha vida. Resumindo, então eu preciso identificar onde é que eu me encontro desses patamares que a gente acabou de ver. Porque para que eu tenha um bom planejamento financeiro, eu preciso saber de maneira honesta qual é a minha situação financeira atual. Porque se eu não sei onde eu estou, como é que eu consigo traçar, criar um roteiro, fazer um planejamento para que eu possa ir para as outras fases, né? Para que eu possa chegar no local onde eu almejo. Por quê? Dois exemplos aqui muito banais. Não é recomendável, por exemplo, que uma pessoa que ainda não construiu a sua reserva de emergência pule essa etapa e comece a montar, por exemplo, uma carteira de ações ou de fundos imobiliários. Porque numa situação de emergência ou num imprevisto da vida, ela acaba tendo que desmontar o seu investimento e de repente até com prejuízo, porque a gente está falando aqui nesse exemplo citado de renda variável. Eu não tenho como também exigir ou pedir que alguém elimine de maneira imediata uma dívida planejada de longo prazo, como a gente tem aqui, né, os mais recorrentes são os financiamentos imobiliários ou de veículos. Então, eu preciso saber onde eu estou, onde eu desejo chegar, em que período de tempo e traçar um roteiro para que essa jornada, né, para que essa viagem seja o mais segura e também o mais rápida possível, né, que eu tenha sucesso nesse meu planejamento. A gente vai falar um pouquinho, então, de algumas situações aí do planejamento financeiro, tá? É muito importante que você tenha consciência dessas situações quando você se determina a fazer esse planejamento financeiro. A primeira coisa é que quando a gente se propõe a fazer um planejamento financeiro, na verdade a proposta é de melhorar a nossa vida. Para isso, na maioria das vezes, é necessário no momento inicial que a gente reduza o padrão de vida, que a gente corte gastos, que a gente repense toda a nossa vida financeira. Porque a gente tem um propósito de alcançar os objetivos, né? A gente tem esse propósito de ter esses objetivos alcançados, de conseguir sucesso nesse propósito. E basicamente, gente, é uma questão até de pensamento lógico. Se eu tenho uma vida onde eu alcancei
os objetivos que eu desejava, com certeza essa vida de objetivos atingidos, ela vai ser muito melhor do que a vida que eu levava anteriormente, mesmo com um padrão de vida menor. Então eu preciso fazer esse ajuste e essa consciência vai permitir com que eu não desista desse planejamento financeiro. Uma outra coisa que é importante é que, assim, quando eu tenho consciência da situação onde eu me encontro, essa consciência ela gera desconforto e automaticamente esse desconforto gera ação. Vocês podem perceber que a maioria das pessoas que estão endividadas, elas não colocam no papel as dívidas que têm. Quando você pergunta, elas chutam um valor ou elas passam algo aproximado, que geralmente não condiz com a realidade. Mas o primeiro exercício que eu faço quando quando a gente vai iniciar um planejamento financeiro ou um processo para sair do endividamento, quem me conhece sabe disso, é sentar e colocar no papel. E não foi uma e não foram duas vezes. As pessoas adiam, não conseguem. Tem crises realmente de choro ou crises nervosas. É um processo doloroso e às vezes demorado. Vão dias ou algumas semanas para que a pessoa consiga vencer essa primeira etapa, que é adquirir a consciência real da situação. É algo simples, mas colocar as dívidas no papel, relacionar tudo. É algo muito simples de ser feito, mas é algo muito difícil de se concretizar. Então, quando você faz um orçamento doméstico ou quando você faz uma relação de todo o teu endividamento para começar a trabalhar nele, é um trabalho que vai necessitar, no mínimo, algumas horas de dedicação, mas geralmente são alguns dias. Mas aí você vai ter um mapeamento de toda a tua situação financeira, né? E de tudo aquilo que não funcionou, né? Então, você vai ter ali... vai ser necessário você confrontar todas as suas ineficiências, todos os seus erros. Então, por isso que eu digo que é um processo muitas vezes doloroso, porque isso gera muito desconforto. Só que é este desconforto que vai servir de combustível, né? Quando a gente vê os números, quando a gente enxerga e toma um banho de realidade da situação, é este sentimento que vai gerar a ação que a gente precisa para conseguir agir e para conseguir adquirir novos hábitos financeiros. É o combustível para que a gente consiga dar os primeiros passos. Sem esse combustível, o teu carro vai permanecer estacionado e você vai permanecer onde se encontra, tá? Então, por isso que isso é importante. E a terceira consciência necessária é que, a criatividade é extremamente importante para a gente fazer um planejamento financeiro. A gente vai precisar buscar alternativas para trabalhar fazendo mais com menos e para trabalhar começando onde a gente está e com aquilo que a gente tem, para sair da inércia, e depois as coisas vão evoluindo e acabam acontecendo de uma maneira mais espontânea e mais natural. E para isso a gente precisa esquecer a forma como a gente está vivendo atualmente, porque se eu fizer mais do mesmo, eu vou ter já aquilo que eu tenho, então eu vou precisar fazer algo diferente. Então eu tenho que esquecer a forma como eu estou vivendo e pensar realmente como é que eu posso viver com a renda atual que eu possuo. Eu preciso remodelar a minha vida de acordo com a minha realidade, parar de fugir dela. E o planejamento financeiro, ele vai considerar que eu preciso fazer algumas rupturas na vida. Não tem como, esse processo, isso faz parte do processo de libertação das dívidas e de mudança de vida mesmo, né? Quando eu inicio esse planejamento financeiro. Então, e a partir do pressuposto que se eu estou numa situação onde eu não me encontro feliz, né, onde eu não quero estar, eu vou precisar desenhar um plano para eu sair dessa situação atual, desse local atual e caminhar para onde eu desejo chegar. Simples assim. É o que eu sempre digo, é simples, mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível. Guardem sempre isso com vocês. É simples, mas não é fácil. Não é fácil, mas é possível ser feito. Bom, para quem que o planejamento financeiro traz as mudanças mais eficazes, mais evidentes, né? Para duas situações, para fase de mudanças e para processo de evolução. O que eu estou querendo dizer com isso? Para quem está em fase de mudança, né? Por exemplo, perdi o emprego, mudou de cidade, os filhos estão indo para a faculdade, enfim... Qualquer situação, processo de mudança, né, fase de transição, são oportunidades para a gente reconfigurar, remodelar, refazer tudo aquilo que não está dando certo.
Então a mudança é algo bom, positivo para a gente, porque nos tira da inércia. Ou então para quem está em processo de evolução. O que isso quer dizer? São várias situações que podem acontecer na nossa vida, né? Onde eu estou evoluindo, estou crescendo como pessoa, como profissional, né? Como ser humano. Vou receber uma promoção, vou iniciar um empreendimento, estou numa fase de expansão já dos meus negócios, se eu já possuo, enfim. Todas as ferramentas de planejamento financeiro, elas são tremendamente importantes. Por quê? Para que cada degrau novo nesse processo de evolução não se torne numa cilada, né? Não se transforme numa cilada, numa armadilha que vai acabar levando você para um estilo de vida mais caro e que vai te reiniciar no processo de endividamento. Então, o planejamento financeiro ele cabe em qualquer situação da vida e em qualquer momento que nós estejamos passando, tá? Porque se você quer ter realmente uma condição, né, uma situação de prosperidade, com melhores experiências, com conquistas, com sucesso, talvez seja o momento agora de você dar um passo para trás no seu padrão de vida, que vai servir de impulso para você chegar muito mais longe de onde você se encontra. Então, dentro desse processo, a decisão de renunciar àquilo que não é essencial hoje, né, abrir mão de prazeres imediatos, instantâneos, vai te trazer a oportunidade de uma vida mais rica, com mais experiências e com escolhas melhores num futuro não muito distante. Gente, por hoje é isso. Tem muito para se refletir nesta aula de hoje, né? Parece que é um conteúdo de certa forma rápido, mas se vocês retomarem os slides e fizerem uma reflexão profunda, identificando onde vocês se encontram e mapeando onde vocês desejam chegar, tem muito material aqui para reflexão. Gratidão sempre no meu coração, um beijo grande em cada um e é sempre muito bom estar aqui com vocês. Até a próxima aula.